Fala pessoal, Paulo Pérez aqui, sejam bem-vindos ao canal. Deus abençoe vocês que estão compartilhando e assistindo ao canal. Você que gosta dessa cena bonita, que essa vaca tá mancando de novo, essas cenas terapêuticas do agro, já quero pedir para você deixar o seu like. E o tema de hoje é Isaías capítulo 40, onde diz assim: consolai o povo. Bora, neguinhazinha, palavra de consolo. Então pessoal, nosso Deus, ele não é só um Deus que castiga, porque ele tem todos os poderes nas mãos. Nosso Deus não é só um Deus que exorta, não é só um Deus que tem o poder para destruir, não é só um Deus que pode causar um mal com as suas mãos. Nosso Deus também é um Deus que consola. Bora, bezerradinha, bora, criançada, bora, 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 furioso, bora, bora. Então, nosso Deus, ele é um Deus que também é consolador. E quando Jesus estava na terra, ele falou que não nos ia deixar órfãos. Ele mandaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, para que serve o Consolador? Tem pessoas no mundo que elas caminham sozinhas. Ateus, pessoas que não têm Deus na vida, eles não têm o Consolador. Eles não têm a quem recorrer. Então eles caminham sozinhos. Bora, criancinha, bora. Quem tem o Consolador, essa pessoa, ela não caminha sozinha. Nos momentos difíceis, ela tem alguém para consolar ela, e é o Espírito Santo. Porque, gente, às vezes eu sou sozinho aqui na roça, eu não tenho amigo, não tenho amiga, nada. Só eu e a família mesmo. Mas quantas pessoas aí que estão nos assistindo, talvez, que tem rodeado de pessoas em volta, e tá cheio de gente em volta e aquela coisa, mas na hora que precisa de um socorro, de um ombro amigo, de uma palavra de consolo, não tem. E aí, como é que faz? Se você tem o Espírito Santo Consolador, nessas horas ele vai te servir, ele vai te consolar das suas dificuldades. E tem mais, se tem alguém do seu lado que tem o Consolador, essa pessoa também vai te consolar. Então a Bíblia diz no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então Deus está falando de... A vara representa a correção e o cajado representa trazer para perto. Até na hora que Deus está corrigindo, na hora que Deus está exortando, ele está consolando. Então, nosso Deus, ele é um Deus também consolador. Eu sei que talvez tem muitas pessoas que são desequilibradas e eu procuro manter esse equilíbrio aqui no canal. E você que está gostando do vídeo, eu já quero te pedir, deixe o seu comentário, fala de que livro da Bíblia você quer que a gente fale aqui, que a gente pode falar. Já eu quero te pedir para você ajudar a minha missão, que isso aqui é uma missão que eu tenho aqui no YouTube, de mostrar o agro, de mostrar a palavra de Deus, que é Deus e o agro é Deus. Se inscrever no canal, se inscreve no canal aí, ativa o sininho. Então vamos seguir. Deus, ele é o Consolador. Gente, Deus, ele sendo o Consolador, ele é um Deus equilibrado. Eu gosto de mostrar Deus como um Deus equilibrado, porque na hora que é para ele te castigar, ele te castiga. Mas na hora que é para ele te consolar, ele te consola. Por quê? Ah, mas ele não deveria castigar. Ele tem todo o poder nas mãos e ele pode fazer o que ele quiser. Então, eu gosto sempre de mostrar um Deus equilibrado para as pessoas, porque às vezes alguém vai te falar assim, não, Deus vai te castigar se você não der o dízimo, não, que Deus ele vai te prosperar financeiramente, grandemente e não sei o que. Gente, melhor equilibrar isso aí. Deus pode te castigar, sim, Deus pode te prosperar, sim, mas vamos equilibrar isso aí.
Vamos usar mais o racional. Vamos pensar com a mente. Vamos pensar sem emoção, na parte racional, entender que Deus é um Deus equilibrado. Então, Deus é um Deus que consola mesmo. E várias vezes na minha vida eu já fui consolado por Deus. Quer que eu conto uma? Eu gosto muito de falar disso aqui. Eu tenho vários transtornos mentais, quem está chegando novo aí não sabe. Tomo antipsicóticos, tenho uma vida bem complexa. Então, eu fiquei um tempo sem ir na igreja. Hoje eu vou na igreja direto, né? Mas eu fiquei um tempo sem ir na igreja. E eu sou uma pessoa que a minha mente acusa muito. Se eu fico um dia sem treinar, pesado, minha mente acusa. Se eu faço alguma coisa errada, a mente acusa. E eu lembro que naquela época a minha mente começou a acusar muito por causa que eu não ia na igreja. Então, um dia Deus falou pra mim: por que você está se cobrando tanto se eu não tô te cobrando nada? Então, gente, Deus ele me falou, ele me falou: você vai ter a vida toda para ir na igreja. E hoje eu vou na igreja. Então Deus ele me consolou várias e várias vezes. Deus falou comigo e me consolou, porque Deus é consolo. Deus não é só um Deus que castiga, porque Deus também é um Deus do consolo. Deus também é um Deus que consola. Então, várias vezes quando eu estava triste, Deus, através do seu Espírito Santo, me visitava, me renovava e eu derramava em lágrimas. Eu me sentia melhor e renovado para seguir para mais uma luta. Bora, Bezerro! Mas rapaz, para mais uma luta. Então, Deus é um Deus que conforta. Várias vezes na Bíblia, Deus também confortou o seu povo. Quando o povo de Israel saiu para peregrinar, saiu do Egito para ir rumo à terra que manava leite e mel, Deus mandou o maná do céu. O que é isso? É o conforto. Deus protegia o povo de dia com uma nuvem. Por quê? É o conforto também. Protegia o povo do sol no deserto. É o conforto de Deus. Então Deus, eu quero te apresentar aqui um Deus que tem amor. E a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus é um Deus amoroso. Pense, reflita, analise. Por que Deus iria só te castigar? Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de perdão. Então Deus, você que está me assistindo, que quer viver uma vida de princípios, começa a ler a Bíblia, começa a ir na igreja, começa a frequentar. Bora para errado, bora. Siga a palavra de Deus. Comece a viver de princípios, porque aí você vai ter um companheiro chamado Espírito Santo que vai te consolar nas dificuldades. Bora, vaca, bora. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Bora, vaca, bora. Bora. De que Deus é um Deus consolador. Eu queria já pedir para você compartilhar esse vídeo. Bora, vaca. Com uma pessoa especial. Que agora nós vamos colocar o gado na mangueira e vamos separar as vacas dos bezerros. Bora, vaca, bora. Bora, é isso aí. Deus em primeiro lugar. Compartilha esse vídeo. Valeu.